Dando sequência à nossa exposição acerca do sermão profético em Mateus 24, no último vídeo nós discorremos um pouquinho acerca dos falsos cristos e falsos profetas que surgiram ali logo após os vaticínios proféticos de Jesus, né? Mas nós iremos observar agora os versos seguintes, que é os versos de números 6, 7 e 8. Nós analisamos até agora os versos 1, 2, 3, 4 e 5. Para o vídeo de hoje, nós iremos analisar os versos seguintes. Olha o que diz o verso de número 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, verso 7, reino contra reino. Observe que Jesus tinha em mente, mais uma vez, os seus ouvintes que estavam ali presentes. Observe na expressão que ele se refere quando usa o pronome na segunda pessoa do plural, vos. Ele diz assim: olhai, não vos assusteis. Esse vos aqui, ele está dentro do contexto da pergunta dos apóstolos. Jesus está incluindo aqui os apóstolos que fizeram perguntas e, portanto, toda a nação judaica, não é? Afinal, Jesus está respondendo uma pergunta judaica a judeus. Portanto, ele está apontando mais uma vez: olhai, não vos assusteis. Agora, Jesus fala sobre guerras. Evidentemente, tem surgido nos últimos anos muitas guerras, mas isso não é sinal da volta de Cristo, ok? Apenas um adendo, e para lhes assegurar, eu creio que Jesus voltará, ok? Mas o meu ponto aqui é sobre a volta de Jesus em Mateus 24, que teve um cumprimento lá atrás, no passado, no ano 70 depois de Cristo. E nós veremos isto mais adiante. Mas perceba que guerras, as guerras que acontecem hoje em dia, não é? As últimas guerras, como a de 1914 a 1918, a de 1939 a 1945, enfim, não são guerras que apontam para a parousia de Cristo, como alguns entendem assim, especialmente teólogos futuristas, ok? Essas guerras que Jesus aponta aqui em Mateus 24, versos de números 6 e 7, cumpriram-se também ali naquele contexto judaico antes da queda de Jerusalém. Na verdade, quando Jesus proferiu essas palavras, o Império Romano que imperava na época, ele desfrutava de uma paz. Ninguém ameaçava o Império de Roma. Na verdade, eles tinham e usavam até mesmo uma expressão chamada Pax Romana, que significa paz romana. Até então, tudo estava indo numa boa. Havia paz que eles estavam desfrutando e gozando. Contudo, logo após a morte de Cristo e as profecias de Jesus aqui de Mateus 24, Roma passou a se ter guerras, e, na verdade, o mundo todo. Imperadores romanos passaram a ser mortos. Veja bem, uma informação muito valiosa que o imperador romano Tácito nos informa. Ele diz assim: passou a ter distúrbios na Alemanha, comoções na África, comoções na Trácida, insurreições na Gália, intriga com os partos, guerra na Bretanha, também guerra na Armênia. Percebe que esse contexto de guerras também aplicava-se naquele contexto judaico que de fato começou a surgir muitas e muitas guerras. Mas Jesus prossegue dizendo no verso 7 que também haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Preste atenção nas expressões fomes, pestes e terremotos. De fato, isto já se cumpriu no tempo passado, isto é, naquela geração de 40 anos, conforme nós vimos no vídeo anterior, né? Naquele período antes do ano 70 depois de Cristo, antes de Jerusalém ser destruída. Percebe que haviam fomes. Fomes não é apenas uma realidade nos dias de hoje, mas fome cumpriu-se também antes da queda de Jerusalém e da destruição do templo judaico. Flávio Joséfo, historiador judeu, nos confirma com muita clareza que houve 4 grandes fomes que assolaram
os israelitas entre os anos 41 a 50 depois de Cristo. 4 grandes fomes devastadoras eles experimentaram. O mesmo Joséfo, tratando sobre a questão dos terremotos, quando Jesus disse no verso 7 que além de fomes haveriam terremotos, o mesmo Joséfo informa-nos também que nos impérios e nos poderes, por exemplo, de Cláudio e Calígula, houve 2 grandes terremotos que assombraram as pessoas. Portanto, teve sim o seu cumprimento. Sobre a questão das fomes, nós temos um episódio bem curioso no livro histórico de Atos, capítulo 11, versos de números 27 e 29, quando o profeta Ágabo profetizou e tratou sobre uma grande fome que estava ameaçando o povo da Judéia. Houve de fato uma fome que devastou aquelas pessoas, ao ponto da igreja corintiana, ou dos Coríntios, né, melhor dizendo, em sua primeira carta, capítulo 16, versos de números 1 ao 5, enviarem uma grande oferta para ajudar, para sustentar os irmãos pobres necessitados que estavam sendo afetados por uma fome fora do comum e nunca vista até então. Percebe que fomes e terremotos também estão dentro do mesmo contexto. Terremotos, nós temos um episódio bem curioso também. Em Atos, capítulo 16, verso de número 26, houve um terremoto tão grande na Macedônia. Não existe evidências históricas que dizem que aquilo era comum naquelas proximidades, mas houve um terremoto tão grande que os alicerces dos cárceres se moveram, as prisões foram abertas, cumprindo-se também o que Jesus havia dito. Observe no verso de número 8 que Jesus disse: mas todas estas coisas são o princípio de dores. Essa expressão princípio de dores apontam e tem o sentido das dores de parto de uma mulher grávida, que apenas indicam, né, algo está a acontecer. Jesus está dizendo: olha, todas essas coisas são o princípio de dores. Eles apenas são sinais. Eles apenas apontam para uma realidade que ainda está por vir, e nós sabemos que o que estava por vir é exatamente o fim que Jesus já vinha discorrendo. Isto apenas são sinais que estão apontando, é o princípio das dores que apontam para um juízo pior que há de vir sobre vocês. Isto é o ano 70 depois de Cristo, quando as legiões romanas invadiriam Jerusalém e trariam todo o juízo de Deus sobre os judeus ali presentes. Percebe que tem tudo a ver com aquele contexto judaico, e nós daremos sequência a essa exposição, especialmente detalhando com mais clareza todas as atrocidades que ocorreram ali na queda de Jerusalém no ano 70. Ok, meus irmãos? Espero tê-los ajudado. Vamos dar sequência.